O Atlético jogou nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana no estádio Serra Dourada lotado. Mais de 33 mil pessoas presentes. Foi o recorde de público do futebol goiano nesta temporada. O Dragão abriu o placar com Jorginho aos 10 minutos do primeiro tempo. O Luciano empatou de cabeça para o São Paulo aos 22 minutos. Aos 10 minutos da segunda etapa, o Shailon fez o segundo gol do Dragão. E o gol da vitória, um golaço, marcado pelo Léo Pereira aos 32 minutos do segundo tempo. O Atlético vence por 3-1, tem a vantagem agora no jogo de volta, na próxima quinta-feira no Morumbi, de perder por um gol de diferença e se classificar para a final em Córdoba, no dia 1º de outubro. E aí eu pergunto para os nossos comentaristas, para o Arthur Barcelos, para o Evandro Gomes, e eu começo com você, Kleber Ferreira, uma análise dessa vitória do Dragão. Foi uma vitória convincente do Atlético e o time mostrou que na Sul-Americana tem muito conteúdo. No primeiro tempo, uma marcação consistente, apenas um lance de ataque resultou no gol. Aí veio o segundo tempo, o São Paulo teve um jogador expulso a 40 minutos do primeiro tempo e com um jogador a mais, o Atlético foi para cima. Poderia ter sofrido menos e até feito mais gols, porque o São Paulo com um jogador a menos e sem articulação de jogadas, ele ficou um time fácil de ser batido. O técnico do Atlético acabou errando nas alterações, essa é que é a verdade, trocando laterais quando ele teria que colocar atacantes do time. Foi quando ele colocou o Léo Pereira no time, o time passou a ser mais efetivo, mais ofensivo, mais objetivo, vencia por 2-1, fez 3-1 e para mim o Atlético passa de fase porque o São Paulo demonstrou que não tem time para reverter esse placar. A vitória do Atlético foi muito merecida, até porque no primeiro tempo conseguiu ser muito consistente na defesa, conseguiu um lance de muita criatividade ali do lado direito com o Marlon Freitas e o Dudu, essa parceria que tem rendido bons frutos para o Atlético. E aí depois, no lance de felicidade do Edson Fernando, depois para mim também houve uma falta que não acabou não marcada, mas o fato é que o Atlético desconcentrou e acabou tomando o gol do empate. Mas o que ajudou foi a expulsão do Igor Gomes. E aí no segundo tempo o Atlético foi totalmente dono do jogo mesmo, porque o São Paulo não entrou no segundo tempo, não conseguiu chutar no gol do Renan. E aí o Atlético primeiro conseguiu um gol com o Shailon, uma jogada já de posição realmente do Eduardo Batista, porque ele colocou o time dele para frente, colocou os jogadores para atacarem a área. Isso aconteceu quando o Shailon fez o gol. E depois a jogada em profundidade do Léo Pereira, que marcou talvez o gol da classificação atleticana. O Atlético mostrou nos 45 minutos finais da partida contra o São Paulo o verdadeiro Atlético dessa Copa Sul-Americana. E contribuiu para isso o técnico Eduardo Batista com as alterações que fez. As entradas do Shailon e do Léo Pereira, que acabaram marcando segundo e terceiro gols do time do Atlético, foram fundamentais para que a equipe conseguisse essa vitória tão importante diante de um São Paulo que não soube sair da marcação imposta pela equipe rubro-negra. O Atlético está classificado para a final, pode ser cedo para se falar sobre isso, mas deu um passo enorme, gigantesco, para chegar a essa histórica decisão de uma Copa Sul-Americana. E agora eu quero saber de vocês, comentaristas, começando com você de novo, Kleber. O que esperar do jogo da volta, quinta-feira, no Morumbi, 9h30 da noite? Olha, o Atlético está com a faca e o queijo, é só cortar e se alimentar. Na verdade, os 2 gols de diferença feitos neste primeiro jogo do estádio Serra Dourada dão ao Atlético uma condição de administrar um jogo que vai ser bem mais prático para o Atlético do que para o São Paulo, que tem que tirar 2 gols de diferença e o time do São Paulo não tem essa efetividade. O time do São Paulo não tem esse vigor de buscar um placar de 2 gols de diferença contra a si mesmo. Por isso, eu penso que o Atlético vai para São Paulo, vai cumprir a tabela e vai conseguir a sua classificação. Para mim, o Atlético está na final da Copa Sul-Americana.
A vantagem que o Atlético carrega para o jogo do Morumbi é excelente. São 2 gols de vantagem aí para o São Paulo. Que pese tem também o lado do Morumbi, vai estar lotado para essa partida. É claro que essa pressão, inclusive, ela pode se voltar contra o São Paulo, até porque hoje o que a gente viu aqui no Serra Dourada é um time que não pode mostrar tanta reação assim, porque realmente acabou sendo muito improdutivo no ataque. E isso pode ajudar, é claro, o Atlético, que precisa sim manter o nível de concentração. Não pode entrar achando que está com o jogo ganho. Tem uma vantagem muito boa, pode usar isso a seu favor, administrar a vantagem lá no Morumbi e conseguir uma classificação histórica para disputar a sua primeira final. É preciso que o torcedor do Atlético tenha paciência, é preciso que o time do Atlético tenha consciência de que o jogo do Morumbi será outro. Bom dizer que aqui o Atlético ganhou de 3-1, mas o São Paulo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o que acabou desequilibrando a equipe do Rogério Ceni, até com as alterações que foram feitas. O jogo do Morumbi será outro, mas a qualidade técnica do time do São Paulo, pelo que mostrou aqui, pelo que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, eu acredito que é pouco provável chegar a 3 gols de diferença na partida do Morumbi lotado. A gente sabe que vai ser assim. Eu acho que o Atlético está bem encaminhado, mas não é bom menosprezar o time do São Paulo. E o Atlético agora vira a chave, tenta esquecer a Copa Sul-Americana e foca no Campeonato Brasileiro. Domingo, 18 horas, estádio Antônio Ascioli, o adversário é o Atlético Mineiro.